Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos no último dia desse nosso estudo tão maravilhoso que o Senhor falou grandemente conosco acerca do caminho, da nossa jornada, daquilo que acontece durante a nossa jornada. E neste momento, como o último dia, eu quero dizer que no caminho, nós somos corrigidos. Parece uma palavra pesada para ser o último dia do nosso estudo acerca do caminho, da nossa jornada, mas é porque muitas vezes nós pensamos que o caminho com o Senhor, a nossa jornada, é um momento só de flores, só de coisa boa. E isso não é verdade, porque nós falhamos no caminho. E todas as vezes que nós falhamos no caminho, o Senhor, Ele vem para nos corrigir. Tem tantos versículos que falam sobre esses momentos. O Senhor corrigiu tantas pessoas durante o caminho. Se nós pegarmos Davi, o Senhor corrigiu no caminho. Quem não conhece a história de Davi, quando o Senhor manda Natã ir lá falar com ele, e conta toda aquela história, e no final ele diz: este homem precisa ser morto e tal, e ele dá aquela sentença, e Natã responde para ele: este homem és tu. Aquilo era uma correção de Deus. Ele leva um susto e então ele se arrepende. Quem não se lembra de quando o Senhor procura Abraão e fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito? Né? Então assim, o Senhor vai corrigindo durante o caminho, durante a jornada. Quem não se lembra de quando o Senhor fala com Moisés e fala assim: eu vou acabar com esse povo. E aí Moisés fala: Senhor, o que o pessoal vão dizer sobre ti, que tirou o povo do Egito e agora vai acabar com o povo antes de chegar onde o Senhor prometeu que os levaria? Mas o Senhor estava corrigindo. No capítulo 6 de Josué, quando o Senhor chega, fala com Josué ali, diz: olha, eu já te disse, seja forte e corajoso, faz esse povo atravessar, e dá todo aquele mapeamento de como eles fariam para entrar em Jericó. E depois, quando o Senhor corrige eles, quando eles vão a Ai para poder fazer aquela guerra lá, lutar aquela luta ali para tomar aquela terra, e eles desobedecem aquilo que o Senhor tinha falado, então ali houve morte, porque o Senhor estava corrigindo, porque desobedeceram. Então nós não podemos ter essa ideia de que viver com o Senhor Jesus, porque nós estamos conectados com o Senhor Jesus, o nosso caminho será flores. Sim, o nosso caminho terá vitória, nosso caminho será abundante, mas o Senhor, Ele vai nos corrigir. Não pense você que esse caminhar com Jesus é um caminhar onde você vai sorrir todos os dias, onde você vai vencer todos os dias. E até porque, para vencer, precisa lutar. Então, não existe esse vencer fácil, não tem vencer fácil. Se venceu fácil, não foi luta, não foi guerra, não foi... É uma situação em que você realmente precisou esforçar-se para que acontecesse. E há uma palavra do Senhor que diz assim, que o reino do Senhor, ele é tomado pela força. Então, para você viver o reino, você precisa tomar toda a legalidade das mãos do inimigo. Porque você precisa quebrar toda a sua carne, todo o seu eu, todo o seu orgulho, toda a sua arrogância. Eu vivo pedindo sabedoria a Deus, pedindo entendimento a Deus para me quebrantar todos os dias diante da presença do Senhor. Porque se eu não fizer isso, a minha carne pensa que ela dá conta de fazer as coisas sozinha. E isso é um engano terrível, que nós podemos estar dentro da igreja, lendo a palavra, fazendo devocionais, acompanhando grupos de orações, e o nosso coração endurecido, e os nossos olhos tapados, os nossos ouvidos fechados, estando distante de Jesus. Ou como nós lemos e aprendemos no primeiro dia do nosso estudo, como os discípulos estavam ali a caminho de Emaús, caminhando com Jesus, lendo a palavra, explicando as escrituras,
Jesus começa falando com eles assim: o que aconteceu? E eles: és tu o único forasteiro? Ainda tem coragem de confrontar. E aí Jesus começa: quais coisas que aconteceram? Aí eles falam. Jesus fala assim: honestos. Mas não era isso que deveria acontecer conforme está nas Escrituras? E eles continuam caminhando e não estão desfrutando da presença de Jesus. E aí depois, quando acontece que Jesus parte o pão e que aí então eles têm os olhos revelados, e aí eles vão dizer: não nos ardia o coração? Então quer dizer que durante todo aquele percurso, eles estavam sentindo uma coisinha boa. Tanto eles estavam sentindo uma coisinha boa, que quando Jesus diz que vai seguir, eles falam assim: fica conosco, já se faz tarde. Eu imagino eles ali dizendo aquilo, como: está tão boa a nossa conversa, vamos ficar mais um pouco. Mas eles estavam apreciando Jesus de uma forma distante, não com tudo o que eles podiam. E assim é a palavra que nós vamos ler agora, aprender agora com essa correção. Porque quando nós estamos tentando fazer de maneira com que a nossa carne seja a responsável por aquela situação, nós podemos errar feio. Nós acabamos de passar pela leitura de Jonas, quando ele teve que sofrendo daquela tempestade, passar por dentro da barriga de um peixe, para então ele chegar no lugar de destino. E nós não precisamos de passar por tudo isso. E eu quero mais uma leitura sobre alguém que tentou fugir, no momento em que não poderia fugir. Eu quero ler aqui a passagem de Agar, quando Agar estava tentando fugir da sua senhora. Ali em Gênesis, no capítulo 16, eu vou abrir aqui, e ali ela vai dizer assim: quando o Senhor pergunta a ela, que ela está ali perdida, é a partir do capítulo 6, Gênesis 16, a partir do capítulo 6, vai dizer assim: respondeu a Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que ela acabou fugindo. E aí o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então aqui, na mesma situação de Jonas, no sentido de estar no lugar que não deveria estar. Mas, quando foi questionado, falou a verdade. Houve uma confissão. Ela falou a verdade: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Há algumas versões que vai dizer assim: humilhe-se a ela. Ali eu entendo que o Senhor estava falando para ela: não é hora de tomar decisões. Você não pode sair agora de lá. Você começou um projeto com Sarai, porque nesse momento ela já estava grávida. Então o que acontece? Ela já tinha começado um projeto e aquele projeto precisava terminar. E nesse sentido, aquele projeto tinha que terminar. Ela não poderia ir embora naquele momento. Porque não é daquela maneira que se resolve as coisas. Então, o anjo do Senhor diz: volte e se sujeite. Então disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém mais poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um menino, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ele deu ao Senhor, que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê.
pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Então, esta palavra, que eu quero que vocês meditem nela, no seguinte sentido: aquela hora, independente de tudo o que estava acontecendo, aquela hora, lembra que nós estudamos sobre a decisão, quando nós falamos de Ruth, quando ela ouve aquela decisão, quando ela faz aquela decisão, porque ela não ia quebrar um compromisso que ela tinha feito só porque a situação ficou difícil. Então ela decide: eu não vou, não insista para que eu te abandone, não insista para que eu vá embora, porque você agora é a minha família. Aqui é nesse mesmo sentido que eu trouxe a palavra de Agar. Esta palavra que fala de Agar é no sentido de que ela tinha aceitado uma proposta de sua senhora e não era a hora dela ir embora. Então ela tenta fugir, tanto ela sabendo que não era a hora dela ir embora, que ela foge. E aí o que acontece? O anjo do Senhor vai lá e dá uma correção nela: volte, não é hora. Você está grávida, você vai ter um filho, vai acontecer isso. Volte e se sujeite à sua senhora. E então ela volta, e aí ela diz: tu és o Deus que me vê. Teria visto eu? É como se ela dissesse: eu não teria condições de ter este entendimento se o Senhor não me falasse. Então, ela volta e cumpre todo o propósito. E o dia que ela vai embora, a situação é totalmente diferente. Então, existe os propósitos, existem os tempos determinados em que nós precisamos concluir um ciclo da nossa vida. E aqui eu quero, com esta palavra, que fique claro para nós, que durante a nossa jornada, nós vamos cometer erros, muitos erros, porque somos humanos, muitas vezes agimos precipitadamente, muitas vezes agimos com a nossa carne, com a nossa alma, que traz as coisas querendo que aconteça com uma certa velocidade. Mas o Senhor é Deus de bondade e misericórdia, Ele é Deus que nos vê. Deus está o tempo inteiro contemplando a ação das nossas mãos, a palavra que sai da nossa boca, o nosso pensamento, as nossas atitudes. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, que Ele nos deixou como Consolador, Ele é capaz de discernir entre a intenção do coração, o pensamento e a atitude, que ela passa na nossa vida como uma espada de dois gumes. Então nós precisamos ter consciência de que essa jornada, que é a nossa vida, ela precisa ser afinada com o projeto de Deus. E Ele é o próprio caminho. Então não tem como fazer uma jornada sem um caminho. E é por isso que o caminho, que é Jesus, Ele está conosco. Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a nossa jornada, ela precisa ser abundante, porque nós não estamos só neste caminho. O Senhor está conosco. Ele está nos instruindo, nos direcionando, nos corrigindo, mas com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos trazendo cura, nos trazendo libertação, nos trazendo sabedoria, nos trazendo arrependimento, nos aconselhando a nos confessar, a nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor, Ele vem trazendo resposta para que nós possamos firmar novos compromissos com eles, novas oportunidades, para que as nossas decisões sejam a cada dia mais assertivas no Senhor. E o Senhor, então, possa ser louvado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, minhas irmãs? Que o Senhor venha nos abençoar com a sua mão poderosa a cada dia. E que as obras das nossas mãos sejam prósperas para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Amém?